Dermatoped Cast, o podcast muito além da pele. Fala pessoal, tudo bem aí? Por aqui tudo ótimo, aqui é a Ju Loyola, médica, pediatra, dermatopediatra, e estamos aqui para mais um episódio do Dermatoped Cast, que é o nosso podcast de dermatologia pediátrica. Eu gosto sempre de falar para vocês que nesse espaço nós vamos poder discutir tanto assuntos mais complexos da dermatologia pediátrica, como situações clínicas que parecem mais simples, mas que podem ser uma grande dor de cabeça no nosso dia a dia de atendimento. E hoje vamos conversar exatamente sobre uma situação desta, que é a dermatite diária de períneo. Eu quero que vocês parem, pensem, porque eu garanto que todo mundo que está aqui, que é médico, que atende criança, já passou por alguma situação de um paciente com dermatite diária de períneo que não melhorava por nada. Sabe aquele paciente que você tentou fazer de tudo, tentou prescrever várias medicações, dar várias orientações e parecia que aquilo não tinha fim? Aquela simples assadura que de simples não tinha nada. Então vamos lá, a ideia é exatamente que a gente possa conversar um pouco sobre essa abordagem. Como é que a gente vai abordar este paciente, essa situação clínica, para que a gente possa clarear e tentar entender um pouco esses diagnósticos diferenciais de dermatite diária de períneo. A primeira coisa super importante, e ela parece boba, mas não é que nem toda dermatite diária de períneo ela é causada pela cândida. O que acontece? Os pacientes, eles acabam tendo acesso às medicações tópicas e eles fazem essa associação de que a assadura tem que ser tratada com nistatina tópica. Então, a primeira coisa complexa é que eles costumam chegar no consultório usando diversas medicações e fazendo diversas tentativas de tratamento tópico, com medicações associadas ou isoladas, mas em geral contendo antifúngico. Nesse momento é o momento da gente parar, olhar e tentar entender com mais clareza o que é que está acontecendo. Porque sim, a cândida ela é uma das responsáveis por dermatite diária de períneo, mas não é a principal. A principal causa é a dermatite de contato irritativa, que pode inclusive estar infectada secundariamente pela cândida. Então o primeiro ponto é esse. Quando eu estou atendendo um paciente com uma dermatite diária de fralda, diária de períneo, que já chega até mim usando diversas medicações, e eu já tive uma vez um paciente que eu nunca vou me esquecer, com 15 dias de vida, que a hora que a família colocou na mesa a quantidade de pomadas que eles já tinham tentado usar, eu fiquei tipo assim, de boca aberta, tá? Por quê? Porque era uma infinidade. Eu pensava comigo mesma, eu falava como é que pode uma criança tão pequena já ter sido exposta a tantas medicações. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando os pacientes estão usando muitas coisas é parar tudo. Porque nós ficamos confusos. As várias causas, os vários diagnósticos de dermatite diária de períneo, eles se confundem e muitas vezes eles se intercalam, ele se interpõe, né? Ele começa por uma razão, daqui a pouco ele está, por exemplo, infectando por cândida e a gente fica bem perdido no meio de tudo isso. Então, parar, muitas vezes tirar todas as medicações e fazer, se possível, algumas medidas de orientação geral para poder acompanhar esse paciente 48, 72 horas depois, pode ser muito interessante e te trazer clareza. Vamos lá, então, para os principais diagnósticos que causam processos irritativos na região de períneo. Mas espera lá, antes disso, deixa eu só colocar uma outra coisa que é bacana e que é importante e que eu gosto de explicar para as famílias. Esta é uma região muito suscetível. Essa região de área de fralda, ela é uma região que ela está propensa a processos inflamatórios. Exatamente por ela estar frequentemente coberta, quentinha, úmida, e aí ali um atrito mais constante. Então é uma área que a gente tem que estar ciente e que nós podemos sim explicar para a família
que é uma área mais suscetível aos processos inflamatórios e às dermatites. Bom, dito isso, vamos lá então. Quais são os principais diagnósticos diferenciais de processos irritativos, eritema, de dermatite de área de períneo? O primeiro deles, que é o mais frequente e é o mais importante no sentido de prevalência, é a dermatite de contato irritativa, de contato por irritante primário. E aí o que acontece nessa situação clínica é uma ação sinérgica, uma ação de união de fezes e urina, que vão acabar fazendo um aumento de pH cutâneo. E aqui vamos lembrar de uma coisa: pH da nossa pele é ácido. O manto ácido cutâneo, ele é importante para a homeostase, para o equilíbrio, para a ação antibacteriana. É muito importante que a gente mantenha esse pH ácido. Na hora que há esta ação sinérgica entre fezes e urina e, em consequência, um aumento desse pH, o que acontece é uma ativação de enzimas fecais e uma causa, como causa disso, como consequência disso, melhor dizendo, uma irritação, um processo irritativo. O próprio aumento do pH cutâneo, ele também acaba modificando microbiota cutânea e acaba também favorecendo as infecções secundárias por bactéria e por fungo, especialmente a cândida. Como que é a característica básica da dermatite de contato por irritante primário na região de área de períneo, de fralda? Ela vai acometer as regiões de contato. Então, ela tende a acometer as regiões que entram em contato da pele com a urina e com as fezes, poupando as regiões de flexura. Um eritema, muitas vezes com aspecto que a gente fala que é aquele aspecto de casca de laranja, meio enrugado, né, na região vulvar ou na região próxima, que é a região perineal dos meninos, então com esse aspecto mais enrugado, que é característico da dermatite de contato. Um segundo diagnóstico muito importante é a dermatite seborreica. E aí vamos pensar, a dermatite seborreica, ela tá fazendo uma certa oposição de localização com a dermatite de contato por irritante primário nessa localização, porque ela vai acometer principalmente as regiões de flexura, então de maneira diferente do contato. Dermatite seborreica é super comum no lactente de baixa idade e é clássico que nós tenhamos também manifestações em outras localizações, couro cabeludo e áreas inclusive de flexuras em outros locais, reto auricular, região axilar e aí também a região inguinal, então pegando flexura. A dermatite seborreica, ela é caracteristicamente também uma lesão eritematosa e que pode ter um pouco de descamação, não tanto, lembrando que esta área de períneo é uma área que acaba sendo hiperidratada, então é menos frequente que nós observamos, que a gente consiga observar essa descamação, tá? Terceiro diagnóstico importante aqui, aí sim, a nossa cândida, a candidíase de área de períneo. Que é importante que a gente pense que ela, sim, com bastante frequência, ela está associada como uma infecção secundária, tanto às dermatites de contato por irritante primário, quanto a dermatite seborreica. Ela vai acontecer principalmente nos menores de 12 meses de vida. Ela tem como característica um eritema bem intenso, de uma cor vermelha bem viva e de uma forma mais difusa na região de períneo, bem delimitada. E aí aquilo que a gente classicamente, quando pensa na cândida, pensa junto que são as pápulas satélites. Então são lesões que acabam sendo papulares e que elas extrapolam, elas fogem desta localização clássica de períneo. Uma coisa muito importante é que a gente sempre lembre de examinar a cavidade oral, porque sim, a gente pode ter lesão de cândida em cavidade oral, contribuindo para a lesão de cândida em períneo. E a outra coisa muito importante de nós pensarmos na infecção por cândida na região de períneo é quando essa criança teve episódios de diarreia ou a necessidade de uso de antibiótico via oral, porque ele acaba também modificando essa microflora intestinal e com isto propicia o aparecimento ou surgimento da cândida na região perineal. Agora,
a gente vai passar, vou pedir para a gente parar, prestar atenção, porque tem 2 doenças muito importantes e de uma gravidade maior que podem passar despercebidas, que podem passar desavisadas e que elas fazem ou podem fazer lesão em região perineal. Então vamos lá. A primeira delas é a psoríase. Psoríase, ela faz uma forma de lesão em períneo que é chamada de psoríase invertida. Por quê? Porque classicamente o que nós temos de localização da psoríase é que ela seja em áreas extensoras, né? Então, clássico, quando a gente lembra da psoríase, que ela seja, por exemplo, em joelhos e cotovelos. Mas na psoríase invertida, nós temos as regiões de flexura acometida, isso pode ser membro superior, inferior, periumbilical, periocular, e aí entrando também a região de períneo. Como é que é essa lesão clinicamente? Pápulas, placas que são bem delimitadas. Então, também eritematosas, de um eritema intenso, e aquela descamação que classicamente nós vemos num paciente com psoríase, não esperem ter aqui. Por quê? Porque é uma região hiperidratada. É uma região que não vai acabar desenvolvendo descamação. Então, isso aconteceu lá na dermatite seborreica e novamente aqui na psoríase. Tá bom, então quando que eu vou precisar estar atento para a possibilidade do diagnóstico de psoríase? Aquele paciente com dermatite de períneo que não melhora, que você sabe que já fez, já seguiu todas as suas orientações, mas ele continua clinicamente com lesão. Aquele paciente que tem manifestação em outras localizações, aquele paciente que tem uma história familiar de psoríase, é importante que a gente ligue o alerta. E aí, neste caso, é importante que a gente pense em fazer uma biópsia, se houver essa possibilidade, para que a gente possa confirmar ou excluir esse diagnóstico de psoríase. Vocês podem estar pensando, pô, Ju, mas você vai fazer uma biópsia num lactente, né? Numa região de períneo, numa assadura? Sim, se houver essa indicação. Sim, se for uma situação clínica que não está melhorando e que você vai precisar excluir esse diagnóstico de psoríase, vai ser importante, quem sabe, você pensar em fazer uma biópsia. Bom, segundo diagnóstico importantíssimo que nós temos que lembrar que pode acontecer na região de área de períneo é a histiocytose de célula de Langerhans. Um distúrbio que é hemato-oncológico, que tem um potencial fatal e que ele pode se manifestar nesta região. Então, quando que a gente vai pensar como é que é esta apresentação clínica da histiocytose de célula de Langerhans? Então, a gente vai ter uma evolução que é mais heterogênea, a gente pode ter lesão isolada na região de períneo, em outras localizações, por exemplo, como couro cabeludo. Então, de forma mais prática, quais são as manifestações de pele cutânea? Então, elas lembram muito a dermatite seborreica, naquela localização de flexura, né? Na localização de dobra de região inguinal, um eritema também intenso, mas que não melhora, e ele tem um aspecto purpúrico, ele pode ter uma tonalidade mais purpúrica. Aqui é importante também que a gente pense, por isso que é o diagnóstico diferencial com dermatite seborreica, que a gente também vai ter lesão em couro cabeludo, sobrancelha e as áreas intertriginosas, que acabam sendo as áreas também clássicas da dermatite seborreica. Então, um paciente que não melhora, que é resistente aos tratamentos habituais comuns, às tuas orientações, né, que continua ou persiste com manifestações ali que seriam, num primeiro momento, o nosso primeiro diagnóstico de dermatite seborreica, mas que ultrapassam, vão se aproximando perto de 1 ano de idade ainda com lesão. E aí, claro, né, também fazer um exame físico geral, eventualmente esse paciente pode ter hepatosplenomegalia, fazendo um alerta para que a gente possa pensar no diagnóstico de histiocytose de célula de Langerhans. Dito isso, falamos aqui então de alguns diagnósticos diferenciais importantes
de dermatite diária de períneo. Eu quero deixar alguns recados que, de novo, parecem simples, mas não são. Porque quando o paciente chega pra gente no consultório com uma dermatite, com uma irritação, com uma assadura, vamos colocar assim, como eles acabam falando, nós também nos sentimos pressionados de fazer algo, de tratar e de prescrever alguma medicação. Mas eu gosto de falar que esta é a situação clínica que muitas vezes exige que o fazer algo seja não fazer nada de medicação. Tirar tudo, observar, manter cuidados de higiene, fazer uma troca de fralda mais frequente, permitir que a pele seque entre uma troca e outra, lavar após evacuação e não somente usar um algodão com água ou um lenço umedecido, até, inclusive, retirar os lenços umedecidos de um uso mais rotineiro e mais constante, para que a gente possa clarear as ideias. Porque é muito comum que essas manifestações se sobreponham, que a gente tenha algo que começou com uma dermatite seborreica e agora está diferente, ou que está acontecendo aquele eritema por uma dermatite pelo uso das medicações. Sim, isso tem acontecido. O paciente usa tanta medicação que ele acaba fazendo uma dermatite de contato pela medicação. E a hora que a gente tira tudo, esse paciente melhora. Parece bobo, parece clichê o que eu vou dizer, mas aqui é uma situação que o menos é mais. Essa situação clínica de dermatite diária de períneo, fica ligado, porque às vezes na hora que você tira tudo, faz orientações gerais, dá o apoio para a família, ela milagrosamente melhora. Esse foi o nosso episódio do Dermatopedcast. Lembrando que a gente tem outros canais de comunicação no Instagram, no YouTube. O Dermatopedcast ele faz parte do aperfeiçoamento em dermatologia pediátrica e eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui e poder chegar a mais médicos, que a gente possa se ajudar e possa ajudar mais famílias. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.